Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão, damos início a mais um estudo do livro Pão Nosso, toda quinta-feira às 7h30 da noite. Nossa querida Casa de Emmanuel nos dá essa oportunidade. Como a Doroteia estava falando aqui antes, cada um num lugar diferente, em Completamente. cidades diferentes, bairros diferentes, mas é o bom uso da tecnologia, né? Que aliás É, tem um pouco a ver com o tema de hoje, né? Que a gente vai falar que a gente anda fazendo, né? O que a gente anda assistindo. E aqui essa é uma excelente oportunidade da gente compartilhar e assistir boa coisa, né? Boa informação. Então hoje, nossa irmã Selma vai nos levar nesse estudo do capítulo 74. Convido então também a fazer a nossa prece de abertura. então vamos elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus e agradecer a espiritualidade boa e amiga que aqui se encontra nesse momento. Falange de Emmanuel, que sempre está conosco, nos inspirando, nos protegendo, que eles possam estar sempre nos intuindo aqui para apresentar o melhor estudo possível, que não é por vaidade, mas é para podermos atingir cada vez mais corações, levando o evangelho que Jesus nos deixou de exemplo, né, para ser seguido. Né, que possamos, então, realizar o nosso estudo com a bênção e a proteção de todos esses. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, vamos compartilhar o texto. Bom, vamos lá, desculpa só um instantinho. Então, o capítulo de hoje do livro Pão Nosso é o capítulo 74, que fala sobre mais palestras, né? Só fazendo um adendo aqui, que palestras aqui não significa as palestras que nós temos nas casas espíritas. São as palestras, são os diálogos, as conversas, né? É uma pessoa conversando com a outra, estão em palestras, não é? Então, são as conversações, podemos dizer assim. E no 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, Paulo diz: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Né? Esse capítulo de Paulo aqui, né, ele é um alerta para as más companhias, corrompe com os bons costumes, né, que ele diz, para que essas pessoas parem de pecar com os pensamentos, com as palavras, né, com essas palestrantes, né? É, então, esse é um texto assim, que é para enfatizar, né, a questão da influência do meio social em nossa vida, né? Então, é a necessidade também de conhecermos a Deus para podermos é, ter, é, termos a fortaleza, né, desse bom conhecimento. Alguém tem, olha só, se alguém tiver alguma colocação, só levanta a mãozinha, tá? Posso dar prosseguimento? Alguém quer comentar sobre esse capítulo? O que eu achei interessante, né? Mais palestras, né? Não confundir com mais palestras. Que aí Não foi é? o que você falou, mais com I, né? Mais palestras, principalmente espíritas, é bom. É, Agora, as mais palestras no sentido de coisas ruins, né? De palestras ruins, essas a gente tem que se afastar. E é verdade, né? Porque nós ainda somos muito corruptíveis, né? Nós ainda temos muitas falhas de caráter e moral no nosso perispírito. Então é muito fácil que a gente não resista ao erro se a gente ficar se expondo toda hora ao erro, né? Então, tipo, se você tem ali, você gosta de uma fofoquinha, mas você já sabe que aquilo é errado, então você, né, se esforça para não ficar mais fofocando, falando mal dos outros. Mas se você vai num ambiente onde tá todo mundo fofocando, vai ser muito difícil de você resistir. Então você tem que evitar. Você tem que evitar estar, né? O alcoólatra, por exemplo, ele não pode estar querendo conviver num ambiente onde tem bebida alcoólica ali disponível. O drogado não tem como lógico que a gente está falando daqueles que estão querendo já se libertar, né?
dessas dificuldades, né? Então o sim, drogado que já entende o mal que a droga faz, ele não pode estar se expondo. O fumante que não quer mais fumar, ele não pode estar ali toda hora numa roda de amigos onde está todo mundo fumando. Ele não vai resistir, ele vai cair, ele vai acabar caindo porque nós ainda somos muito falhos, né? Então é é, preciso que a gente se esforce realmente para ter essa preocupação de não estar envolvido nesses ambientes, nessas más palestras, né, que a gente pode considerar como mais companhias também, para que a gente consiga e aí aos poucos reverter, né? Reverter, trocar as más palestras por mais palestras com I no Centro Espírita, aqui na internet, né, no nosso estudo. E aí a gente faz essa trocazinha aí de más palestras para mais palestras espíritas, né, que certamente vai ser muito melhor para combater, vai ser o remédio para combater esses males que ainda carregamos e que ainda nos arrastam para o erro. Né? Valeu. isso. Então, é, começando aqui, que Emmanuel nos coloca aqui. A conversação menos digna deixa sempre o traço da inferioridade por onde passou, que é o que o Vitor está falando, né? A tendência das pessoas sempre procurarem é, falar de coisas pequenas e inferiores, não é? Ele fala que a atmosfera de desconfiança substitui imediatamente o clima de serenidade. O veneno de investigações doentias espalha-se com rapidez. Depois da conversação indigna, há sempre menos sinceridade e menor expressão de força fraterna. Que isso é assim, nós estamos numa roda de pessoas, por exemplo, né? As pessoas estão, a gente está numa reunião de grupo, né? E as pessoas estão ali conversando amigavelmente, coisa, pode ter trivialidade, porque eu fiz uma receita de bolo, ou uma compra, qualquer coisa assim, mas uma conversa assim, saudável, agradável. Aí chega um outro indivíduo, por exemplo, né? Aí vem com, você sabe o que aconteceu com fulano? Começa a fofoca, né? E isso, na questão das más palestras, não é só as fofocas, mas isso é o que mais tem, né? A gente não se refere somente às maledicências, mas elas são as que estão em todos os meios, não é? Nós temos fake news hoje em dia, nós temos essas redes sociais que estão aí, né, jogando muitas informações e tudo mais. Então, mas assim, a maledicência, né, que é a fofoca, que vulgo fofoca, né, ela é a que mais repercute, né, nas pessoas. Aí ela chega com aquela malícia, joga uma conversa na roda e o ambiente muda, porque algumas pessoas se interessam, a gente se interessa, quem gosta de uma fofoca, né, saber do alheio, né, muito assim, aí as pessoas ouvem, mas assim, a conversa que estava ali agradável se torna maliciosa, se torna, é o que ele fala aqui, muda o clima de serenidade, né, que estava ali, porque aí começa, né, se a pessoa está ali falando do outro, também vai falar de mim, não é? Tem sempre essa desconfiança, né? Porque então perde esse ambiente. Desculpa, né? É isso que apresenta aqui, né, nesse primeiro parágrafo que o Emmanuel quer nos mostrar, né, da conversação indigna, né? Quer dizer, por que acontece isso? Justamente pela nossa inferioridade. A nossa inferioridade moral acaba atraindo esse tipo de conversas, né? Então, às vezes, nós podemos até, um ou outro, né, pode não gostar e se afastar, sair daquele clima, ou realmente tentar mudar o assunto, né, para tirar o foco daquilo. Mas a tendência realmente é isso. Nós vemos aí, né, nós temos aí me perdoe quem goste, né? Tem gente que gosta, mas aí estamos
quantas edições, 20ª, sei lá quantas edições de BBB, e dando audiência. Por quê? Porque as pessoas gostam, elas gostam de ver as coisas, ver a fofoca dos outros, vamos dizer assim, as coisas do alheio, né? Isso é uma característica da inferioridade dos outros, das pessoas, né? Infelizmente é assim. Se alguém tem alguma coisa a acrescentar? Não, perfeito. O que você falou está perfeito. Né? E aí, muitas vezes, grupos que nascem com a boa intenção, né? Como de fazer um trabalho no bem, de fazer um estudo, por exemplo, né? Às vezes, tantos e tantos grupos que podem nascer com boas intenções e que se acabam exatamente porque deixam esse veneno entrar. E aí esse veneno exatamente vai tirando, as pessoas vão ficando cada vez mais com o pé atrás, porque aí, como você falou, quando você percebe que o grupo ali tem essas intenções, né, de denegrir, de falar mal, de alguma forma fazer tudo. E aí, como você falou, quando eu não estou presente, então estão falando de mim. E aí você começa a se preocupar, tipo, eu tenho que me preocupar com a roupa que eu vou usar nesse grupo, eu tenho que me preocupar com isso, com aquilo. Você começa a ficar cheio de dedos, né? Exatamente porque você sabe que a coisa ali tá sendo deturpada. E aí, muitas vezes, o que acontece é isso. Um grupo que foi criado para o bem se torna um grupo criado para o mal. E muitas vezes acaba acabando, né? As pessoas vão saindo, vão se desligando, vão se afastando. E uma coisa que poderia ser boa para todos acaba terminando por causa desse veneno da maledicência, que a gente realmente precisa se policiar e tá sempre assim procurando destacar o lado bom das pessoas, né? As qualidades das pessoas do grupo e não focando nessas coisas ruins e menos ainda em besteirinhas, né? Porque se veste assim, se veste assado, porque fala errado, porque não sei o que. Quando se apega, quando entra nessas coisas, então aí que a coisa sai de ré mesmo. Então a gente tem que ter esse cuidado para não destruir, né, os grupos que se formam, principalmente aqueles que são criados com um objetivo para o bem, né? Uma casa espírita, principalmente, por exemplo, que a gente tem que ter sempre esse cuidado de como a gente fala, age, e não que a casa espírita esteja isenta de críticas, né? Porque tudo tem que ter crítica, né? Mas que a gente se preocupe, mas como criticar, né? Procurar ter a crítica positiva, a crítica construtiva, falando com as pessoas certas, né? E não falando com quem realmente tem poder para mudar, para resolver, e não fazendo fofoquinha. Tudo isso que a gente tem que se preocupar para não exatamente quebrar, não envenenar o ambiente da casa espírita, né? Abro para vocês novamente. Não, eu estava pensando, é importantíssimo a gente perceber as coisas, ter uma visão objetiva de si própria, do próximo, mas a maneira de falar é muito importante também, porque você, às vezes, quer ajudar e não ajuda, você destrói a pessoa, da maneira pela qual você se dirige a ela, a maneira pela qual você fala das dificuldades que ela apresenta. Você acaba, às vezes, destruindo, em vez de ajudar. Então, o cuidado também com a sua maneira de falar. É importantíssimo isso. Né? Como falo, né? Como é que eu falo? Né? Tem aquela história que é famosa, né? Papai, mande-me dinheiro. Não, papai, mande-me dinheiro. Aquele telegrama, né? Que o pai recebeu, né? Meu filho, meu pai, mãe. Não, ele falou assim, papai, mande-me dinheiro. Interpretação. Eu acho muito importante isso, porque a gente também não pode não perceber as coisas e não conversar as coisas. A gente tem que... Mas é a maneira. A maneira é muito importante, né? Exatamente. Tem que estar em constante vigilância, né? Isso. Para não cair... Isso. Para que essa maneira de falar não vire uma agressão em cima do outro. Aí, pronto, acabou, estraga tudo, né? Essa questão
da maneira de falar, às vezes da interpretação do outro, né? Isso diz muito da própria pessoa. Claro, Você interpreta aquilo que está em você. exatamente. Ele vai interpretar a pessoa de uma forma rude, né? Porque nele mesmo tem essa rispidez, né? Com a pessoa que é boa, que tem o coração puro, ela não vai ver maldade, ela vai ver a mesma pureza de intenção. Então, essa e chega nisso que o João falou, o orar e vigiar. A gente tem que estar sempre vigiando o que a gente pensa, o que a gente fala, né? Nossas atitudes, para não ter essas más interpretações, né? Com relação, né? do outro, né? Isso tem muito a ver mesmo. Tá? Então, continuando aqui. Em seu berço ignominioso, meu Deus do céu, que palavra que Emmanuel arranja para a gente, né? Em seu berço ignominioso, nascem os fantasmas da calúnia, que escorregam por entre criaturas santamente intencionadas, tentando a destruição de lares honestos. Surgem as preocupações inferiores, que espiam de longe, enegrecendo atitudes respeitáveis. Emerge a curiosidade criminosa, que comparece onde não é chamada, emitindo opiniões desabridas, induzindo os que a ouvem à mentira e à demência. Então, né, nesse que ele fala assim, nesse berço, né, ignominioso, que quer dizer desonroso, infame, né? Aí vem esses fantasmas, que ele está dizendo assim, da calúnia, né, tentando destruir. O que isso acontece? Hoje, eu estava até falando das fake news, não é? Que hoje nós temos as redes sociais que mandam muitas informações, são muitas informações. Né? E a gente tem que ter muito cuidado com as informações que entram na internet, que as pessoas pensam assim, está na internet é verdade. Já foi tempo, né? Porque o acesso está muito fácil para todos, então cada um coloca o que quiser, coloca a sua verdade ali, né? Então falta um pouco de bom senso. E aí também tem aquilo ali, quando o coração está cheio da maledicência, ele joga aquilo nas redes sociais, e é onde ocorre, né, essa questão aqui, você difamar uma pessoa boa, entre aspas, né, porque não existe pessoa boa, nem Jesus dizia que ele era bom, né, bom era o Pai, né, mas é aquela pessoa que está ali correta, tentando fazer as coisas, né, de forma honrosa, né? Mas o outro que, por uma questão de inferioridade moral dele, começa a denegrir a outra pessoa. Coloque isso na rede social, gente, isso vai igual incêndio em mato seco, né? Pega com uma facilidade e é difícil depois desfazer esse mal, né? Aí o que acontece, né? O mal já foi feito. Né? Cabe quem? Aquele que recebeu que foi difamado, né? Manter-se na posição dele, fazendo as coisas certas, porque o tempo o tempo sempre revela as verdades, né? E vai mostrar realmente quem de fato tinha razão. Mas é um estrago muito grande que as redes sociais hoje causam, né? Quando era para dar boas informações sempre as pessoas procuram o lado ruim naquilo que é bom, né? No que se cria, né? Mas tem que ter muito cuidado, né? Quando está num grupo que as pessoas estão levando a maledicência naquele grupo e você não quer participar, saia, né? Vai, dá licença, vou ali, vou no banheiro, né? Vou pegar uma água, alguma coisa, e saia, não entre nesse círculo, né, de maledicências, porque o que acontece? Nós somos energia, não é? Todos nós somos energia, e nós emanamos
aquilo que temos em nós, né? E a gente atrai aquilo que a gente sente, que a gente pensa, que a gente fala, né? Então, quer dizer, se você está num grupo de pessoas que estão falando coisas não muito proveitosas, quem está ali junto? Os irmãozinhos espirituais que vibram naquela mesma faixa inferior. E você está ali no meio, você acaba sofrendo influências daquele grupo que está ali. Então, se você não quer se deixar influenciar, né, por um grupo de espíritos de baixa moralidade, nós temos que nos afastar para nos mantermos numa sintonia mais elevada. É importante essa questão. Se nós aqui estamos aqui, né? Eu digo nós aqui no grupo, nós estamos estudando, querendo melhorar, aprender, para evoluir, né? Não podemos nos permitir entrar num grupo que está numa sintonia diferente da nossa, né? Porque aí, quer dizer, toda a nossa trajetória de evolução ladeira abaixo, né? Se perde, porque você acaba se sintonizando com espíritos inferiores que não querem seu progresso e te prejudicam, né? Então, é muito importante essa questão, né? Que ele fala aqui da destruição das pessoas que ficam jogando as conversas, destruindo a imagem, né, a reputação de outras pessoas. Se chega para você e você não concorda com isso, não passe adiante. A fake news ela se propaga dessa forma. Você viu numa notícia que não sabe se é verdade, procura informação, se aquilo é de fato real, antes de como é que chama? Compartilhar, não é? A gente tem que compartilhar aquilo que a gente vê que é verdade, né? De preferência, compartilhar algo mais edificante, né? De fato, que ainda mais na situação que hoje tem, né? Essa facilidade toda. Então, e isso é assim, a gente tem que aprender assim, a filtrar aquilo que nos chega, né? O que é bom, se não é útil ou não, né? Para não deixar a gente manter a ambiência favorável para nós. Né? E isso eu não falo só para nós aqui no grupo, estou falando para nós todos que estão aqui também assistindo, vão ouvir isso. Né? Se você quer se manter-se, né, nessa ambiência de paz, de serenidade, né, não tem que entrar numa situação assim, não é? E alguém quer comentar alguma coisa? Selminha, assim, a gente tem que ter muito Aninha. cuidado, né, quando repassa, né, essas informações, porque você vê que muita gente, por informações errôneas, né, fake news, essas coisas, muita gente entra em depressão, né, existe muitas coisas acontecem na vida daquela pessoa que foi, vamos dizer assim, difamadas, né? Mas por inverdades. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a internet, assim, nós temos que buscar somente assim, realmente, palavras edificantes, coisas que nos liberta, né? Os ensinamentos do Cristo, porque hoje em dia, infelizmente, além de você causar muito problema psicológico para as pessoas às vezes cometem atos que não deveriam ter existido, né? Assim, é muito complicado. Nós temos realmente que ter muito cuidado. Quando realmente passar somente informações que são edificantes para nosso espírito, né? E para nosso bom relacionamento, nosso bom viver. Exatamente. Aquela que você fala assim, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Não é? Então, assim, se a gente está em boas conversações, a gente está estudando, a gente está lendo um bom livro, quem são as nossas companhias espirituais, vamos dizer assim? Estão aqueles que também que estão estudando também junto com a gente, são bons espíritos que estão ali nos favorecendo. É sempre assim, não é? Alguém mais? Posso continuar?
Você falou de redes sociais, aí coincidentemente eu acompanho um canal de um escritor que ele já estava há meses sem postar nada e eu tinha até esquecido que eu seguia esse canal, né? Porque tempão que ele não postava nada. E aí ele postou um vídeo hoje falando sobre isso, como as redes sociais, assim, explicando mais ou menos por que ele ficou fora. E essa questão que as redes sociais, infelizmente, para quem tudo bem, a gente que está aqui fazendo um vídeo educativo, sem propósitos financeiros, sem problema. Mas quem quer ganhar dinheiro na rede social, o algoritmo ele é voltado para você estimular a violência, estimular o ódio, estimular a indignação, que aí isso retém, né, a audiência e a rede social é programada para divulgar aquele vídeo para mais gente. Então ele, né, e eu gostava do canal dele justo porque ele dava opiniões mais ponderadas, né? Mais sensatas, mais tranquilas, mais assim, racionais. Só que não tem jeito, né? Se a pessoa quer ganhar dinheiro com isso, não vai funcionar. E aí ele fez essa opção de realmente focar mais na carreira dele de escritor e abandonar mais o YouTube porque não dá, né? Porque ele viu que não é isso que ele quer, porque ele viu que com isso você estimula exatamente esse lado ruim das pessoas, você ainda acaba propagando porque ninguém convence ninguém, essa que é a verdade. Então quanto mais vídeo você faz tentando ali falar o quanto aquela sua opinião sobre alguma notícia, sobre alguma coisa, aquilo é errado, por mais que você faça um vídeo falando que aquilo é errado, você não converte ninguém. Só quem já concorda com você assiste e aí você ainda na verdade acaba propagando aquele assunto que você fez um vídeo para falar que aquilo é errado. Só que você propaga aquilo, né? Aquilo Pois fica é. sendo aquele errado, por mais É. que o seu vídeo seja para falar que aquilo é errado, mas você propaga aquele assunto e aí aquele assunto errado chega para mais pessoas, né? Então acaba sendo um efeito reverso, né? Em vez de você ter aquele seu objetivo, que era que as pessoas não façam aquilo, acaba que na verdade mais pessoas vão ter acesso àquilo. E aí fica uma coisa toda realmente errada. E as redes sociais, infelizmente, estão todas programadas por esses caras aí, né? Pelos donos das redes sociais, para realmente estimular o que há de pior no nosso psiquismo, no nosso espírito, né? Que aqui a gente sabe que existe o espírito, né? Mas para quem o pessoal da ciência que só estuda o cérebro sem existir espírito, eles focam nessa questão do nosso cérebro, da evolução, da forma que o nosso cérebro cresceu. Então a gente tende sempre a focar no ruim, no negativo, no perigoso, no mal. Isso aqui que acende um alerta, né, no nosso cérebro e faz com que a gente fique querendo ouvir mais, ver mais. E é complicado. E aí realmente se a gente não tiver muito cuidado, né, muito realmente não ficar assistindo qualquer coisa, não ficar alimentando esses sentimentos dentro da gente, procurando, como a Selma falou, substituir um pouco mais esses vídeos, menos vídeos e mais livros, né? Procurar ler mais, procurar desanuviar um pouco, sair realmente desse blá 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 de, de YouTube, assim, parar de ver o que tá dando, parar de ver o que o YouTube te recomenda e você passar a procurar, né? Você passar a buscar as coisas boas. Você ir lá e buscar por um canal espírita, por um tema, e não ficar ali igual, que nem o YouTube nem é tão ruim, né? Pior é esses novos agora, esses TikToks, que aí é só 10 segundos, 10 minutos, porque aí a pessoa não busca nada, né? Ela só fica assistindo o que aparece na tela ali, as recomendações. Então, e é programado para isso, é programado para fazer muito mal realmente para nossa mente, para o nosso espírito. Que a gente busque mais, então, nunca veja o que te recomenda as redes sociais. Busque por canais realmente que sejam instrutivos, que sejam positivos. E TikTok nem cria usuário no TikTok, pelo amor de Deus.
Só o nome TikTok já diz. É aquilo que não tem consistência, né? TikTok, TikTok. Verdade. Tá vendo? Então, assim, a má conversação corrompe os pensamentos mais dignos. As palestras proveitosas sofrem-lhe, em todos os lugares, a perseguição implacável e imprescindível se torna manter-se o homem em guarda contra o seu assédio insistente e eu fiquei sem áudio. Não, tô te ouvindo. É porque ele desligou aqui sozinho. Eu falei, vocês ouviram tudo que eu li? Estamos ouvindo tudo, eu estou ouvindo tudo. Tá Para bom. mim não interrompeu nada, não. Ah, tá. Você- Então foi só pra quando mim, eu não. separei mesmo. É. É que eu vi aqui, ele fechou o meu áudio sozinho, estava Uhum. tendo vontade própria. Então, aqui, a má conversação corrompe os pensamentos. Você veja, os pensamentos mais dignos. Porque, assim, um detalhe aqui, porque não é só o que se fala, mas é o que pensa também. Porque a gente sabe que pensamento é matéria em movimento. Você pensa, você cocria. Né? Nós não vemos, a gente acha que pensamento voa mesmo. E nós não vemos, mas ele tem forma e ele é um cocriador. Né? Então, a gente tem que ter também muito cuidado com aquilo que a gente pensa, porque o pensamento já é uma matéria em ação. Né? Então, ele fala que o pensamento tem que ser digno. Né? Eu tenho aqui no Evangelho, tem a passagem do pecado por pensamento. É o capítulo 8. Bem-aventurados que têm puro o coração. Né? O pecado por pensamento, que é o adultério, né? Que ele fala que cadê? A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porque aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer, ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Né? Porque se fala aqui na questão do adultério, né? Só em você pensar, desejar, cobiçar alguém, você não fica, mas eu não traí, mas você no pensamento traiu. Então, o orar e vigiar sempre, né? Ele está em todas as nossas vidas, por isso que a gente tem que estar sempre nessa questão, orar e vigiar sempre. Vigiar no quê? Os nossos pensamentos e as nossas ações, claro, mas principalmente os pensamentos, porque ele é o que vai dar movimento, né, nas nossas ações. Então, o adultério, ele está no pensamento também, né? Aqui, segundo nesse evangelho, aqui no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 6. Que Mateus faz aqui: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério, porque já deixou de ter um coração puro. Né? É um pensamento menos digno. Né? Aí ele fala aqui: palestras profeitosas sofrem-lhe em todos os lugares perseguição implacável. Claro, a pessoa está ali falando algo, né? Você abre uma página, está dando uma informação de utilidade pública. Poxa, legal. Ele pegou o conhecimento dele, pesquisou e está passando essa informação adiante, ali numa rede social. Aí eu gosto de ver comentários, né? Também. Aí você vê que sempre tem um ou outro ali, um comentário de uma pessoa desmerecendo aquilo que a pessoa passou adiante. Ou então fala assim, isso aí eu já sabia, está dando informação antiga, por que está falando isso daí, bobagem?
sabe, tem sempre as pessoas que desmerecem aquilo que o outro está dizendo. Por quê? Pura e simplesmente para desagregar, né? E aí sempre tem um ou outro vai falando, você não quer, tá bom, guarda para você, né? Algumas pessoas vão comentando, né? Então, que ele fala que é imprescindível manter-se o homem em guarda contra o assédio insistente e destruidor. Porque, às vezes, a pessoa está ali dando uma informação boa, legal, aí vem o outro ali com um comentário destrutivo, né? E sabe, abala muito. Poxa, eu estou fazendo um negócio tão legal, aí vem esse ser aí falando que eu sou isso, que eu sou aquilo, sei que... Mas a gente não deve se abalar com aquilo. Quer dizer, tem que pensar no quê? O que eu estou trazendo de bom para os outros? Se você não, se o outro não compreendeu, o problema está no outro e não em mim. Não é? Então, é importante termos esse discernimento das coisas e filtrar o que é bom, reter o que é bom, filtrar o que não é bom e eliminar. Paulo, acho que é Paulo, né, que fala, né, aquilo que ele fala assim, o bem que eu quero, esse eu não consigo, né, que ele fala assim, o mal, esse ele faz, mas o bem que ele quer, ele não consegue ainda, porque ainda é muito difícil para as pessoas, na sua grande maioria, fazer o bem, pura e simplesmente. Fazer o bem para nós ainda é um ato assim, de esforço. É um esforço porque não está na nossa natureza ainda inferior agir pura e simplesmente, com bondade, né? Ter o coração puro, isso aí ainda nós estamos longe disso, né? Então a gente se esforça para ser bom, né? É um exercício diário. Mas por que o mal esse ele faz? Porque o mal é o quê? É a predominância do mal que existe ainda na Terra. Então é muito mais fácil nos corrompermos, porque é aquilo que está mais presente, mais próximo, que está toda hora jogando em cima da gente, do que a gente fazer o bem. O bem, como sempre falam, o bem é tímido, né? Porque não dá ibope, infelizmente, né? E a gente vê muita coisa boa acontecendo que a gente fica sem saber. Eu até, você falou aí de seguir alguma coisa, caiu, por exemplo, no meu Instagram, umas notícias lá, falando assim, mostrando aquela cientista que descobriu, né, o tratamento para curar paraplegia, né? E aí esse canal ele mostra em vários países cientistas descobrindo uma causa e outra, sabe, na ciência. Aí você nunca ouviu falar disso, né? Não sei. Eu falei, gente, nem sabia disso, porque essas coisas boas não se divulgam. Então, esse canal ele fala assim, né? A gente que está tão cansado de ouvir notícias ruins, se você está cansado de ouvir tantas notícias ruins, siga nosso canal. Vamos sempre colocar coisas positivas para vocês. Eu até botei para seguir. Aí eu estou vendo outras coisas ali boas, positivas, porque graças ao bom Deus, tem muita coisa boa. Tem muita gente boa no mundo, mas elas não aparecem. Aí, quando a gente vê assim, essa humanidade está perdida. Mas se você filtrar, você vai ver quanta gente boa tem, fazendo muita coisa boa para uma comunidade, para um grupo, para um país, para o mundo, sabe? Mas isso não aparece, mas existe. Então, assim, o mundo está perdido? Está perdido para aquele ali que não quer aprender, não quer andar com a gente na evolução, para ele. Mas o nosso planeta não, o nosso planeta está crescendo, está evoluindo. Não está perdido. Ele está realmente se encontrando e andando nos passos que Deus determinou para ele. E quem não quer andar, que vai ficar para trás. E muita gente boa andando aí, fazendo coisas que são assim um grande diferencial para a humanidade. Deixa aí, se vocês quiserem comentar alguma coisa, eu falei para caramba.
tipo assim, a gente é que eu falei tão mal da internet que parece que eu não gosto. E na verdade eu acho a internet maravilhosa, né? Porque graças à internet que na verdade essas pessoas que a Selma falou agora aparecem. Na verdade elas aparecem, porque antes não aparecia. Antes a gente era obrigado a ver o que tinha na TV. Era lá, era Domingo Legal, era essas porcarias. A gente não tinha escolha, era aquilo ou nada, não tinha outra opção. Ou os livros já existiam, né? Mas a gente sabe que livro é sempre mais difícil, né? E aí, hoje, então, com a internet, para mim, eu acho a internet um paraíso, na verdade, é uma maravilha. A gente consegue ver o que a gente quer, a hora que a gente quer e coisas boas, né? Coisas úteis. Só que, assim, a diferença é isso. O que eu não tô falando mal da internet, eu tô falando mal dos algoritmos. E fugiu a palavra, os algoritmos, né? Essas programações é que são feitas para propagar o mal. Eles propagam o mal, eles dão prioridade pro mal, eles distribuem com mais frequência o mal, mas a internet em si é maravilhosa. Se você não, como eu falei, se você não der trela porque eles te recomendam e você por sua conta passar a buscar, né? Você buscar, você procurar, você ir atrás de coisas boas, né? Como a Selma falou, tem muita coisa boa se você procurar, ONGs, trabalhos voluntários, grupos de estudo igual esse nosso, tem uma porção, palestrantes espíritas lendo e debatendo obras espíritas, tem muita coisa boa na internet, muita, mas muita, milhares, tem bilhões de horas, você vai passar sua vida e não vai ver tudo, se você só buscar esse tipo de coisa. Então, olha que maravilha. Antigamente a gente não tinha escolha. Eu era criança, eu tinha que ver televisão, aquelas porcarias que passavam na televisão, que provavelmente ajudou a perturbar a minha mente um pouco. E hoje não, hoje a gente consegue escolher muita coisa boa. Agora o problema é esse, né? O problema é que a gente tem que ter essa responsabilidade de escolher, de irmos atrás do que interessa, de buscarmos as coisas boas, porque se você ficar aceitando o que os sites, o que a programação dessas redes sociais joga para você, aí você tá lascado. Se você perder tempo olhando feed de notícia e vídeo e TikTok e foto e mensagem, mas daquilo que eles querem que você veja, aí você tá ferrado. Você tem que esquecer, nem olha e já busca o que você quer. Vai lá, escreve, não, eu quero isso, palestra espírita, quero, né? Você busca o que você quer e esquece todo e qualquer tipo de recomendação. No e-mail bota para bloquear tudo, no WhatsApp bota para bloquear tudo. Isso. É a melhor coisa que você faz para sua vida é não aceitar nenhum tipo de recomendação de rede social. Mas a rede social em si, o YouTube principalmente, que tem vídeos longos, né, de muito conteúdo, é maravilhoso. Mas maravilhoso dessa forma que eu estou ensinando. Busque você coisas boas, né? Não aceite as recomendações que a rede te dá, que aí só vai vir porcaria. É sim. Verdade. Então, continuando aqui. Quando o coração se entregou a Jesus, é muito fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras alvitantes, né? Isso aí não tem nem muito o que falar, né? Já está puramente se explicando, né? Quando você se entrega, você coloca-se no seu caminho, o propósito de Jesus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não é? Acabou o problema. Não é que vai deixar de existir problemas, só que eles não vão ter espaço na sua vida para você ficar confrontando eles. Por quê? Porque você tem uma confiança maior naquilo. Se o problema vai continuar existindo e ele vai se desenvolvendo ou se desintegrando por si só, vai se resolver sozinho, né? Porque a gente não pode dar tanta importância a ele, mais do que a gente tem que dar a Jesus, não é? Então, ele fala que é fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras
essas que não prestam. Por quê? Quando você está com o seu coração voltado para o Cristo, você consegue filtrar o que é bom e o que, né, reter contigo, não é? Você já vai eliminando, né, aquilo que não quer, aquilo que não presta para você, né? Então, Jesus fala assim, Jesus condena o pecado, mesmo em pensamento, não é? Como eu falei ali de Mateus, não é? Então, mesmo em pensamento, porque isso é sinal de impureza. Se eu quero me tornar uma pessoa melhor, mais pura possível, né, dentro dessa nossa interioridade, eu tenho que o quê? Tentar, pelo menos, fazer o que Jesus me ensinou. Seguir o que ele deixou para nós, não é? Entregar esse meu coração a ele. Ouvir aquela que o Vitor falou, vou ouvir uma palestra edificante, uma música que enaltece, que eleva o espírito, que deixa o ambiente mais agradável, em vez de ficar escutando batidão, toque-toque, papá, e com musiquinhas que, né? Não tenho o que falar, né? Isso aí, o que isso traz, gente, para a gente? Nossa, quem fica perto da gente com esse tipo de músicas, que a gente diz que é música, né? Que para mim nem é música. Então, a gente tem que ver essas coisas, são coisinhas pequenas que a gente pode ir aos poucos, vai mudando, vai transformando a nossa vida, nosso ambiente, a nossa casa e as pessoas ao nosso redor, né? Verdade. Os maus hábitos, assim como os bons hábitos, eles vêm com a prática, né? Uhum. Se hoje a gente tem dificuldade de não fofocar, se hoje a gente não tem, hoje a gente tem dificuldade de beber, se hoje a gente tem dificuldade de fumar, é porque em algum momento a gente se deixou levar por esses vícios. E o vício, que aí não é vício, né? Porque quando é bom é virtude. Então a virtude de estar com Jesus é a mesma coisa. Se você se acostuma a estar com leituras positivas, em ambientes positivos, fazendo coisas úteis, construtivas para a sua evolução intelecto-moral, isso tudo vai te fortalecendo, vai te dando, né, um estofo de conhecimento e de moralidade que quando vier a aprovação, quando vier, por exemplo, um grupo fofocando, você vai conseguir com facilidade, né? Você não vai mais sentir aquela vontade de fofocar, você vai pelo contrário, você vai sentir até uma repulsa, né? Você vai se sentir mal, você vai se afastar, ou se você tiver mais intimidade com aquele grupo, você vai tentar reverter aquilo, né? Não, vamos, né? Vamos falar de outra coisa, esse assunto não é legal. E provavelmente, se Deus quiser, você vai conseguir, né? E aí a gente reverte esse problema antes que ele cresça, né? Então, mas não é tão difícil quanto parece. É porque hoje em dia, às vezes, nos parece muito difícil, dependendo, né? Cada um com as suas fraquezas, né? Porque exatamente estamos acostumados mais com o mal. Mas se a gente se fortalecer no bem, nessa virtude, trocar o vício no mal pelas virtudes do Cristo, a gente vai ganhando força, vai ganhando estofo. Eu sempre dou o exemplo da academia, né? O primeiro dia de academia é sempre o mais difícil, mas conforme a gente vai ficando mais forte, vai ficando leve, né? E aí você tem que até se desafiar, você tem que botar um peso maior para ficar difícil de novo, porque vai ficando fácil. Então é isso, a gente tem que se fortalecer realmente nas virtudes do Cristo. Mudar a série, né? Para não acostumar o músculo, vai progredir. Isso é progresso. Isso aí. Até na musculação, exatamente. Saber não brigar, né? Saber ouvir, calar, desviar e não entrar no jogo, né? Importantíssimo isso. Exato. E não precisa estar brigando com ninguém, não há necessidade disso, né? Não precisa. É apenas não se envolver, né? Brigar jamais, porque aí a gente está se igualando à pessoa. Aí acabou, Tem que, de uma forma sutil, superior, tentar mudar o assunto, trazer novamente o ambiente de sadio, né? Isso mesmo. Isso. Então, examina sempre as sugestões verbais
que te cercam no caminho diário. Trouxeram-te denúncias, más notícias, futilidades, relatórios malsãos da vida alheia? Observa como ages. Em todas as ocasiões, há recurso para retificares amorosamente, porquanto podes renovar todo esse material em Jesus Cristo. Então, isso que, tudo isso resumindo o que nós falamos aqui, né? Chega as informações para nós, né? Todo dia. Esse aqui ele fala, o caminho diário, vai sempre chegando alguma informação ou outra para a gente. Sempre aparece alguém com alguma notícia, uma futilidade. Aí, o que ele fala aqui? Observa como age. O que acontece com a pessoa? Se interessa em ouvir? Ai, não, peraí. Ah, que seja. Aí bota até a mão no rosto. Oh, meu Deus do céu, é mesmo, tal. Né? Aí, e tem aqueles que já cortam o assunto, né? Fala assim, peraí, o que você vai me dizer? Não tem uma historinha que fala assim, peraí, o que você vai me dizer é relativo a mim? É algo que vai fazer benefício para mim ou para alguém? Vai prejudicar outra pessoa? Ah, sim, vai. Ah, tá. Então, se não é algo que vai me levar, o que vai prejudicar alguém, que vai trazer, desagregar, então eu não quero saber. É simples assim, a gente cortar o mal pela raiz, né? Vamos dizer assim, né? Então, isso aí é a questão de ser vigilante, até o que chega a nós, né? Seja do mental, oral, escrito, o que seja, né? Independente da via que chegue, a gente tem que ter vou voltar a falar, né? Esse filtro para a gente separar o que é bom e o que não é. O que presta e o que não presta, se vai me agregar ou não. Né? Porque que vai me acrescentar? Fulaninha ficou zangada com você porque você postou um negócio assim. Ok, tá bom. Minha vida está andando, parou por causa disso. A fulaninha está com raiva? A raiva é dela. Ela vai ficar com problema. Entendeu? A gente não pode fazer, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Fulaninha, entendeu? Me desculpa, ficar atrás. Gente, sabe? Não pode deixar parar a vida, a nossa vida, né? Por questões pequenas. Né? A gente tem a nossa trilha aqui nesse planeta. É difícil. Imagina você ainda ter que ficar carregando e voltando para ver o que o outro ali que não quer sair, saber de o que está te atrapalhando. Não, entendeu? O progresso ele é inevitável, ele tem que caminhar, e eu quero chegar junto, eu quero caminhar junto com ele, não é? Eu quero melhorar. Né? Então, quer dizer, o importante, o equilíbrio. Nós temos que ter esse equilíbrio, né, para ver a situação do outro conosco, no questão do nosso país. Uma coisa assim que eu acho, vou comentar aqui, né? Eu falei do nosso país. As pessoas têm o hábito de falar assim, nossa, tu vê muita corrupção, muitos escândalos, né? Está sempre aparecendo umas coisas, cada vez. Aí você tá abrindo a caixa de Pandora. Não, é só ver coisa ruim, né? Aí fica assim, esse Brasil está perdido, que não sei o quê, não tem mais jeito. Olha o que nós estamos emanando para o país, hein? Não digo nem para o mundo, para o nosso país. Quando a gente profetiza essas coisas, a gente está só colocando mais e mais densidade nesse planeta, no nosso paísinho aqui, tá? Não vou nem falar do planeta, mas botar aqui, dentro de nós. O mundo está perdido. Aí eu volto lá na frente que eu falei. A gente vê muita notícia ruim, sim, mas elas estão aparecendo. Por quê? Por que elas estão aparecendo hoje, essas coisas, esses escândalos, essas coisas? Porque é necessário haver essa separação do joio e do trigo, não é? Então, em contrapartida, nós vamos descobrindo um monte de outras coisas boas. Né? Então, em vez da gente ver que esse Brasil não tem jeito, é só com cometa, como as pessoas falam, né? Tem que vir um cometa para...
a gente vê que tem tantas outras coisas boas acontecendo. Vamos focar nisso que é bom, no que é bom, né? E em vez de ficar lá falando que esse povo não tem jeito, que só tem gente assim, que só tem gente assado, que esse pessoal é burro, porque o lado ali é ruim, o outro lado é pior, que não sei o quê. Olha, isso aí é aquela palavra reclamar, Isso. não é? E o que se fala disso? Nós já ouvimos falar muito, clamar, reclama, né? Nós estamos sempre emanando essas palavras, jogando para o astral, não é? É uma oração, as pessoas não se tocam, mas é uma oração que nós estamos mandando para Deus. Manda mais para mim, Senhor, porque a gente reclama. É horrível, eu reclamo muita coisa. Às vezes eu percebo, às vezes o João dá uma puxão de orelha. Selma, você está reclamando muito, você já notou? Eu falei, pô, é mesmo. Aí eu, pá, porque, gente, a gente vai entrando nessa roda viva, né? As pessoas escutam, aí você fica com isso na tua cabeça e você começa a agir como os outros. Aí eu falei, opa, peraí, é verdade, eu não posso fazer isso, porque eu estou clamando a Deus mais problemas para a minha vida. Não é? Então, nós temos que ter esse freio, não é? A gente tem que ter essa noção que as coisas que estão acontecendo sempre é para um bem maior. Mesmo que pareça estar ruim, que tudo está perdido, é para um bem maior. Porque é preciso aparecer essas coisas. É preciso mostrar as faces do bem e do mal distintamente, para que a gente saiba que lado a gente vai seguir, com quem a gente quer andar, né? Para onde eu quero ir. Então, a questão das mais palestras, é exatamente começando aí pelas mais conversas, vamos aprender a guardar, acolher aquilo que é bom para nós. Isso não é ser egoísta, Selma? Não, não é o egoísmo ser bom que é bom para mim, né? É porque o meu bem-estar, a minha volta, as outras pessoas que estão no meu entorno, dependem de mim, dependem do meu bem-estar para que elas também fiquem bem, né? Isso aí é importante. Então, assim, não é egoísmo, mas eu tenho que estar bem para poder trazer benefício para outros. Se eu tivesse, hoje, por exemplo, hoje é o meu dia de falar, se eu estivesse passando mal, se eu tivesse com eu estava com dor de cabeça, melhorou, graças a Deus, mas assim, se eu não estivesse bem hoje, como é que ia ser? Como é que eu ia fazer minha aula hoje? Eu ia deixar outras pessoas na mão, vamos dizer assim, de repente, né? O João está lá em casa hoje sem luz, e eu vim para cá, né? Olha como é que a providência age. Entendeu? Então, nós temos que ver essas coisas, sabe? São detalhes, mas são importantes. Que a gente não nota o quanto é importante, porque está no dia a dia, na rotina, né? Mas temos que observar isso e parar de reclamar das coisas que acontecem, sabe? Como está a situação do país, que só tem gente assim. Aí você vê uma situação, o povo lá reclamando do roubo, do governo, isso, daquilo, entendeu? Aí você entra nessa discussão também, sabe? Você toma o partido de um lado, de outro, aí entra na discussão, fica acalorado. Eu dei uma reduzida das minhas redes sociais até, né, por conta disso, porque você fica... Nossa, é uma guerra. O mundo está em guerra. Não é guerra de bombas, mas são guerras tecnológicas, guerras intelectuais. E a gente precisa encontrar paz diante de tudo isso. A gente não tem, às vezes não consegue evitar a guerra, mas a gente tem que encontrar paz no meio do caos. Porque senão a gente perde a sanidade. Né? A gente vai perdendo a nossa coerência, né? Que foi esse médico que o Vitor estava seguindo, ele teve que dar uma pausa, porque senão a pessoa se perde no propósito dela, e ela não queria perder o propósito. Não, que eu estou aqui, assinando aqui, isso, eu não posso sair disso. Então, espera aí, vamos parar, vamos pausar, respira e foca de novo no que quer. A gente não pode perder esse pé do caminho que a gente está seguindo.
importante. Ah, mas então eu vou deixar para lá tudo que está acontecendo? Não vou deixar para lá o que está acontecendo, não vou abrir mão das minhas ideologias políticas, tá? Mas eu vou manter o meu equilíbrio. Se eu posso pedir no meu evangelho, faço no lar, pedir pelo planeta, pedir pelos bons espíritos, para que emane luz, amor para os dirigentes das nações, de todo o país, se possível, até essa é a nossa forma de ajudar o nosso país, o mundo que a gente vive, é oração. Uma coisa tão pequena que as pessoas às vezes não dão muita importância, mas é tão poderosa, porque a oração é o pensamento também que a gente verbaliza, né? E ela tem um poder inimaginável. Se as pessoas tivessem noção de como uma oração tem poder de agir, né? A gente estaria num outro patamar do mundo, do universo, aqui, desse planeta. Desculpa. Estaríamos muito melhor, muito mesmo. Enfim, Então, não estimular a destrutividade, né? E com isso, não quer também não ficar fazendo a vontade do outro, também não, mas não precisa destruir, como eu já disse, apenas não faz, não estimula, acabou. Já é uma forma de combater de maneira saudável. Né? As pessoas. E não com a destrutividade, não com a destrutividade. Jamais usar a destrutividade, nunca usar. Né? Uhum. As pessoas às vezes falam assim, né? Esse mundo está perdido, não tem mais jeito não, só destruindo tudo e começando de novo. Eu falo assim, não, tem muita gente boa no mundo. Claro. Tem mais gente boa do que gente má. Sabe qual é o problema? É que as pessoas boas, elas ficam quietinhas. E as más ficam gritando o tempo todo. Então eles se espalham, né? Aparece assim, naquela gritaria, naquela algazarra. Eu acho que mais ou menos 70% da população do planeta é boa. Os 30 aí não tem mais jeito mesmo. São esses que ficam gritando o tempo todo aí. É isso mesmo. Esse negócio de gritar, eu lembrei da história que fala assim, você sabia que o ovo de pato ele é mais forte, é mais rico, é melhor do que o de galinha? As pessoas consomem a galinha. Porque quando ela bota ovo, ela faz aquela algazarra, então ela faz mais propaganda. Aí todo mundo consome mais ovo de galinha do que de pato, porque é ela que faz mais barulho. Então, não é que o dela é melhor, mas é o barulho que ela coloca. Essa questão aí que o João falou. Mas o nosso grupo tem jeito, porque a gente tem um Batman aqui, ó, para resolver. Bem. Eu hoje estou na Batcaverna. Quero agradecer a Selma pelo estudo, muito bom da noite de hoje. Agradecer pela participação de todos, pelo debate, foi muito elucidativo, né? Muito esclarecedor, foi maravilhoso. E semana que vem sou eu, né? Então eu mesmo já me convido para fazer a prece de encerramento. Então, convido a todos a me acompanharem na prece de encerramento. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Deus, a Jesus, Maria Santíssima, Bezerra de Menezes e a todos os trabalhadores e mentores espirituais desse estudo da nossa casa, pedindo permissão para encerrar esse estudo com um extremo sentimento de gratidão, que essa energia possa sair do nosso chakra esplênico, se unindo numa força muito grande de energia, de luz, com essa espiritualidade maior, expandindo essa luz por todos os pelo nosso lar, pelos todos aqueles que convivem conosco, emanando essa vibração de paz. E assim, pedimos permissão para encerrar essa reunião,
dizendo todos juntos, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Até semana que vem. Então, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho e vamos compartilhar para que essa mensagem chegue o mais longe possível. Tchau, pessoal. Uma boa semana para todos. Uma boa semana para todos também. Tchau, pessoal. Tchau. Olha o barulho aí na bate-caverna. Tchau.